os alunos e alunas do 7º semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. Esta aula é para vocês, especialmente para vocês. Dando continuidade à nossa disciplina de Empresarial 3, chegando aí o fim do semestre, um semestre que foi atípico, fora daquilo que havíamos planejado, vamos finalizar aí o conteúdo tratando de alguns contratos específicos do âmbito empresarial, ou seja, contratos entre empresários. Já estudamos vários contratos, alguns deles, inclusive, rememorando alguns conceitos do direito civil, já que são contratos que são típicos do direito civil, mas que podem ser realizados entre empresários, por isso as regras gerais são as regras do direito civil. E agora trataremos de um contrato específico do âmbito empresarial e muito importante para o estudo de vocês, que é o contrato de franquia. Vamos lá, finalizando o nosso conteúdo programático, derradeiras aulas, e sempre na esperança de voltarmos a estar juntos novamente o mais breve possível. Vamos lá, começando pelos nossos slides. Começamos então aí contrato de franquia. Todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito desse tipo de contrato, né? Temos várias franquias famosas, de marcas famosas, redes de fast food, redes de moda, enfim, é bastante comum. Começando então aí pela definição do contrato de franquia. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços. Então, primeira coisa, é uma técnica de comercialização de certos produtos para incentivar e facilitar as vendas. Esse é o objetivo do contrato de franquia, justamente a incentivar e facilitar as vendas por aquele que fabrica ou é o distribuidor. A origem da franquia ela está nos Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra, pois daquele período, diante aí da crise econômica que sobreveio, as batalhas, enfim, toda aquela questão advinda da guerra, de uma guerra do porte aí da Segunda Guerra Mundial, as pessoas buscavam oportunidades de negócio. E aí surgiu aí a ideia daqueles que tinham a produção, detinham a marca, as patentes, de ampliarem os seus negócios utilizando aqueles que estavam interessados. Veio aí a primeira noção da franquia. Na franquia, que é um contrato tipicamente empresarial, como veremos à frente, já que temos duas figuras, o franqueador e o franqueado, e ambos devem ser empresários, mais uma vez, conceito de empresário é um conceito legal, artigo 966 do Código Civil, que a essa altura deve estar aí decorado na cabeça de vocês, né? Todo aquele que exerce uma atividade econômica organizada para a venda ou circulação de produtos e serviços, né? Em regra geral é isso, mas vocês já devem ter aí decorado o conceito legal. Bem, falando então em contrato de franquia, temos dois empresários, como eu havia falado. E nessa relação nós temos uma independência do franqueado com relação ao franqueador. Ou seja, o franqueado ele não está vinculado à empresa do franqueador. É claro que eu até notei aí que essa independência é relativa, já que como veremos, o franqueador ele intervém muito na atividade do franqueado. Mas o franqueado ele tem o que nós falamos de autonomia financeira e administrativa, ou seja, ele é uma empresa separada daquela empresa que está sendo a franqueadora na situação. Importante também mencionar, não há vínculo de emprego e nem de subordinação entre franqueado e franqueadora. É uma relação empresarial. A maior parte dos países não adota uma legislação específica sobre franquia, com exceção dos Estados Unidos, que tem uma normativa própria. E no Brasil, nós temos uma lei específica, que inicialmente foi a Lei 8.955 de 94, e atualmente nós temos uma lei nova, essa Lei 13.966 de 2019, até está em destaque. Essa lei nova de 2019 revogou a lei anterior. E essa lei ela traz uma regulamentação mínima a respeito da franquia, mas é importante destacar que assim como a legislação anterior de 94, essa lei nova se foca principalmente na circular de oferta de franquia. Já vamos estudar o que é esse documento essencial aí para a realização do contrato, a concretização do contrato de franquia. Mas ela não traz
regras gerais, como outros contratos que nós já estudamos. Vimos contratos de compra e venda, por exemplo, que tem uma normativa bem detalhada. No caso dos contratos de franquia, a lei serve apenas para trazer os requisitos mínimos dessa circular de oferta de franquia, que nada mais é que um documento que é entregue previamente ao franqueado para que ele possa avaliar os riscos daquele negócio, avaliar o custo-benefício mesmo, se vale a pena ou não. Esse documento ele deve trazer uma série de informações importantes que serve para que as partes ali possam se conhecer e avaliar se seria um negócio bom ou não. Mas muitos detalhes ficam a cargo da autonomia privada das partes. Lembrando, temos liberdade, temos regras gerais, mas temos liberdade também na fixação de várias cláusulas. Essa liberdade não é uma liberdade restrita, ela é uma liberdade limitada. Já que há limites, não falamos mais em autonomia da vontade ampla e restrita. Falamos modernamente em autonomia privada da vontade. Logo, quando falamos autonomia privada, temos os limites principais que já estudamos. Falamos aí em boa-fé, normas de ordem pública e função social. São normas gerais que se aplicam a qualquer modalidade contratual em nosso país, tanto nos contratos típicos, que são aqueles que têm uma previsão legal, quanto nos contratos atípicos, que são aqueles que não têm uma regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico. Então, aqui consta que, em geral, os direitos e deveres do franqueado e do franqueador são impostos por cláusulas contratuais que se subordinam ao direito comum. Direito comum, leia-se principalmente o nosso Código Civil, que traz as normas gerais. Logo, nós temos aí um padrão mínimo para circular de oferta de franquia, esse documento prévio aí para a pactuação da franquia, mas em regra os direitos e deveres eles têm uma margem aí para ser fixados, eles têm uma margem de liberdade. Podem ser fixados amplamente através de cláusulas contratuais. E essas cláusulas elas devem observar aí o mínimo da autonomia privada, né, que seriam a boa-fé, as normas de ordem pública e também a função social do contrato, que sempre deve estar sendo observada. Então, voltando aqui, temos a figura do franqueador e também do franqueado. O franqueador, também chamado de concedente, mas é importante mencionar que não se trata aqui de uma concessão comercial. Quando eu falo de uma concessão, em regra eu tenho um monopólio. Aqui eu não falo desse tipo de pactuação. A franquia, portanto, ela tem como objeto a exploração de uma marca ou produto com assistência técnica do franqueador. Então, o franqueador ele tem essa obrigação de prestar assistência técnica, depender aí do objeto, né, do produto que está sendo comercializado. Se for cabível a assistência técnica, o franqueador ele tem essa obrigação. É claro que os limites dessa assistência técnica, os moldes dessa assistência técnica, podem ser objeto aí de estipulação pelas partes através de cláusulas contratuais. Então, o franqueado é, como se disse, independente e age em nome próprio e não como representante do produtor, também chamado franqueador. Né? Não necessariamente é um produtor, pode ser só um distribuidor. Importante, o franqueador ele deve ser o detentor da marca ou patente, ele deve ter autorização para conceder aí a possibilidade de outro comercializar aquele produto. A franquia, portanto, é um contrato consensual, bilateral, oneroso, de execução continuada, híbrido, típico e empresarial. Aquela classificação clássica dos contratos. Então, consensual porque ele se concretiza pela vontade das partes, basta a vontade das partes. Vamos ver que muitas vezes o contrato de franquia, para que o franqueado se vincule aí num contrato de franquia, é necessário o pagamento de uma taxa de filiação. Nem todos os contratos de franquia exigem isso, mas isso está dentro da autonomia privada das partes. As partes podem negociar isso. Nesse caso, ainda que não haja o pagamento dessa taxa de filiação, as partes já se vinculam no momento em que a vontade é externada. Então, quando eu falo de um contrato consensual, é aquele contrato que se aperfeiçoa, se concretiza pela mera manifestação de vontade das partes, não sendo necessário aí nenhuma formalidade específica para a concretização do contrato. É um contrato bilateral, porque gera direitos e obrigações para ambas as partes. É um contrato que é sempre oneroso, ou seja,
exige sacrifício patrimonial. Nós temos aí várias modalidades de remuneração dentro desse contrato de franquia, dentro sempre aí da liberdade das partes de negociar. Temos a taxa de filiação, que pode ou não existir, que seria uma taxa para você se filiar ali àquela franquia. Temos alguns contratos que exigem um calção em dinheiro, e também a maioria das franquias exige ali o pagamento de um percentual sobre as vendas. O franqueado ele paga um percentual sobre aquilo que ele comercializa. Importante notar também que o valor da venda, né, o valor do produto, ele é sempre fixado pelo franqueador. Logo, ainda que eu tenha dito lá no início que não há uma relação de subordinação direta entre o franqueado e o franqueador, essa relação entre eles é independente, mas é uma independência relativa, porque o franqueador ele tem interesse de ter a ingerência ali naquele negócio, de interferir em certas situações, mas nem por isso o franqueado é dependente do franqueador. É uma empresa autônoma, com autonomia administrativa e financeira que se gere de acordo com o que os seus gestores deliberam, mas há uma vinculação com relação a certas regras que são fixadas pelas partes. É um contrato de execução continuada, ou seja, quando eu falo que é um contrato de execução continuada, não é aquele contrato de execução instantânea, ao contrário, ele perdura no tempo. Claro, eu faço uma franquia para durar, então ela é um contrato cujas obrigações e direitos se renovam mês a mês. É um contrato chamado de contrato híbrido. Aqui, a nomenclatura não é unânime na doutrina, mas alguns doutrinadores indicam como híbrido, porque ele não é um contrato típico, ou seja, se vocês forem na lei não vão ter uma estipulação específica de todas as regras, de todos os direitos, de todos os deveres dos contratantes. Então, não poderíamos falar que tecnicamente ele é típico, mas também não é atípico, já que temos uma lei que traz uma regulamentação mínima relativa àquela oferta da franquia. Logo, há uma regulamentação mínima ainda que não detalhada, então ele seria híbrido nesse sentido. É um contrato empresarial, justamente porque envolve sujeitos empresariais, né, sujeitos empresários de ambas as partes. Eu tenho um franqueado e um franqueador, ambos empresários. Importante mencionar que não há um contrato standard no caso de franquia. O que é um contrato standard? Um contrato padrão. Em regra, os contratos de franquia são contratos de adesão, né? O franqueador ele já dá aquelas cláusulas para o franqueado ele não tem muita liberdade para discutir as cláusulas. Contudo, existem algumas cláusulas essenciais que devem existir naquele contrato. Exemplo, prazo do contrato deve estar lá, delimitação de território, de localização, taxas de franquia, cotas de vendas, direitos de vender a franquia ou não, e também regras relativas ao cancelamento ou extinção do contrato. Essas são cláusulas que são essenciais no tipo de contrato desses, porque são questões que vão ocorrer, né? Dúvidas que vão ter que ser delimitadas. Logo, por ser um contrato padrão, não ter um contrato padrão, ser um contrato de adesão, melhor dizendo, esse contrato, em regra, é um contrato escrito, né? São várias regras que são estipuladas pelas partes, então, em regra, o contrato é escrito. Voltando aqui, quando eu falo que não há um contrato standard, é que não há um modelo. Lembrando que a lei não traz regras detalhadas a respeito dos direitos e deveres e todas as estipulações possíveis. Portanto, caso a caso, as partes contratantes poderão deliberar a respeito das cláusulas. Com relação ao prazo, por exemplo, há uma fixação de prazo na lei? Não. Não tem regra, costuma ser de 5 anos. Possível, permitindo ou não a renovação automática, mas isso depende aí da vontade das partes. É uma cláusula que é estipulada livremente entre as partes. Delimitação do território, ou seja, há uma exclusividade de território, de cidade, de bairro, de parte da cidade. Isso também é objeto de pactuação entre as partes. E vamos lá, circular de oferta de franquia, que é aquele documento prévio aí à realização do contrato de franquia e é um documento essencial que foi objeto de regulamentação pelo nosso país e é o foco tanto da lei anterior, na nossa Lei 8955 de 94, quanto da lei nova, Lei 13966 de 2019.
Então, sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de um sistema de franquia, ele deverá fornecer ao interessado, né, aquele que quer ser franqueado, uma circular de oferta de franquia. Essa circular de oferta de franquia, isso está na lei, tá, pessoal? Deve vir por escrito em idioma português e de forma clara e acessível, contendo uma série de informações, e essas informações estão no artigo 2º da lei específica. Entre esses requisitos, que são vários, eu recomendo a leitura atenta desta lei, da Lei 13.967 de 2019, que reforça uma lei relativamente recente, podemos destacar os seguintes: balanços de demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relativos aos 2 últimos exercícios, indicação precisa de todas as pendências judiciais em que esteja envolvido o franqueador, descrição detalhada da franquia, requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e administração do negócio, informações claras e detalhadas quanto às obrigações do franqueado, taxas periódicas, aluguel, equipamentos, etc. Total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia, e valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia ou de calção, a depender de cada caso, a depender da estipulação das partes. São requisitos que estão no artigo 2º da lei e são muito importantes. Essas informações elas devem constar de forma clara, tá? Até para que o franqueado, aquele que se interessa pela franquia, possa avaliar os riscos, possa avaliar o custo-benefício do negócio. Se não há uma oferta de franquia, uma circular de oferta de franquia clara, há inclusive ofensa à boa-fé, a boa-fé objetiva, o dever de transparência que deve reger as partes, justamente porque é isso que vai influenciar na decisão do franqueado. E essa circular de oferta de franquia, ela pode ser publicada em meios especializados ou até na imprensa normal, mas ela deve ser entregue com uma certa antecedência, que é prevista inclusive na lei, antecedência de 10 dias, né, da concretização aí do contrato, para que haja possibilidade do franqueado estudar esse documento. Local de atuação do franqueado, né, em relação ao território deve haver uma especificação, já vimos que é uma cláusula essencial, não há necessidade de observar alguma regra específica, porque a lei não trata sobre isso, fica aí na autonomia privada das partes, mas deve constar no contrato se é garantida exclusividade ou não, se há possibilidade de realizar vendas fora do território, quais são as regras de concorrência territorial entre as unidades próprias e franqueadas. São questões que devem constar na circular de oferta de franquia. Oferta de atividades ao franqueado pelo franqueador exige que a indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere a suporte, supervisão, incorporação de tecnologias, treinamento, enfim, tudo aquilo que o franqueador vai fornecer ao franqueado também deve constar nessa circular de oferta de franquia. Deve constar também como será aí as questões relativas em caso de extinção desse contrato de franquia, expiração pelo decurso do tempo, por exemplo, ou seja, a possibilidade de implantar ou não uma atividade concorrente pelo franqueado, o franqueado se aventurar em uma atividade que faça concorrência, isso pode constar e deve constar na circular. O know-how da tecnologia do produto, enfim, também consta na lei. Há um prazo de entrega dessa circular de franquia, que eu já mencionei, que são registrados aí no artigo 2º, informações sobre os prazos e as sanções também às quais estão sujeitas os franqueadores. O artigo 2º, que é muito importante, diz o seguinte, que essa circular de oferta de franquia, esse documento com todas essas informações necessárias para que o franqueado avalie se há ou não aí viabilidade do negócio, os custos, enfim, deverá ser entregue ao candidato no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública. É claro, os órgãos públicos eles têm uma metodologia diferente, né, eles se submetem à licitação. Então, esta lei, inclusive a lei de 2019, ela teve um veto com relação à sua aplicação às empresas públicas e empresas de economia mista,
justamente porque elas se submetem a um regime diferenciado, um regime de licitação. Logo, essa lei não se aplica nesse caso. Na hipótese de não cumprimento do disposto do parágrafo 1º, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir devolução de todas e quaisquer quantias já pagas, a título de filiação, royalties, corrigidas monetariamente. Então, se não há cumprimento desse prazo do parágrafo 1º, há a possibilidade de gerar nulidade ou anulabilidade de acordo aí com a situação. E, finalmente, uma questão também objeto aí de discussão, mas que já está pacificada praticamente, diz respeito à aplicação do CDC. Aplica-se o CDC às relações dos contratos de franquia? Os tribunais superiores vêm confirmando que não é cabível aos contratos de franquia as regras do CDC, pois a relação entre franqueador e franqueado não se caracteriza como consumo. Há, por isso, uma lei especial que define a formação do contrato e condições prévias de contratação da franquia. Ou seja, entre franqueado e franqueador eu não aplico o CDC. São empresários, né? Eu presumo que são partes em situação de igualdade, isso inclusive está no nosso Código Civil, né? Que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários. Então, não há que se falar em aplicação do CDC entre franqueado e franqueador. Apenas um registro. Eu estou falando entre franqueado e franqueador, não entre os clientes, né, da loja, do estabelecimento que é franqueado. Aí temos uma relação de consumo aplicando as regras normais aí, padrão do CDC. Tá? Estou falando entre franqueador e franqueado no caso de alguma divergência. Bem, eram essas as minhas considerações sobre o contrato de franquia. Recomendo a leitura atenta da lei que trata aí sobre a circular de oferta de franquia com todos os requisitos. Mas o que eu tenho a dizer diante de tudo isso, que é um contrato empresarial muito importante, visando aí a comercialização de produtos, incentivar aí e facilitar as vendas do franqueador, mas que ambas as partes devem agir com boa fé, devem ser transparentes por ocasião da negociação. Isso não se aplica apenas à franquia, mas a todos os modelos contratuais. É um contrato não muito típico, apesar de ter uma previsão, inclusive uma definição na lei, ele não tem toda uma regulamentação, mas aí podemos falar em regras gerais, a maioria da doutrina fala que é típico, ainda que haja aí uma parcela que diga que ele é um contrato mais híbrido. É um contrato entre franqueador e franqueado, há necessidade aí de entrega da circular de franquia e basicamente as regras, as cláusulas essenciais já foram tratadas também ao longo da nossa aula. São cláusulas essenciais que são exigidas, né, que conste no contrato e também nessa circular, que seria, na verdade, essa circular de oferta, é um documento prévio de compromisso, entre aspas, né, em que as partes expõem ali as regras do jogo, expõem ali a situação do negócio, tanto é que a necessidade de apresentação dos balancetes, né, ou aquele que vai se engajar naquele negócio franqueado, o candidato a franqueado, ele deve saber a situação econômica da empresa, inclusive a questão do faturamento, né, já que ele vai trabalhar com aquela marca e as vendas ali também vão decorrer aí da exposição daquela marca, de como aquela marca é vista no mercado. Bem, eram essas as minhas considerações. Nos vemos em breve na nossa próxima aula, concluindo aí derradeiros minutos aí do nosso semestre e até mais.